Certo, nesse momento já vai iniciando aqui a gravação dessa segunda parte da aula, que a gente vai disponibilizar aí no YouTube depois, tá bom? Bem, pessoal, então aqui mais um exercício que nós vamos ter para os membros inferiores, vai ser o exercício de glúteo, tá? Glúteo é o termo como ele é chamado popularmente, que na verdade a gente vai ver aqui que ele não trabalha só glúteo, mas trabalha também a musculatura posterior da coxa, tá? Esse exercício de glúteo, ele é também exercício isolado, exercício uniarticular, e trabalha apenas com a articulação do quadril. Tá? Bem, nós vamos ter aqui os extensores do quadril atuando. No caso, o glúteo máximo, né, a região do bumbum, e os posteriores da coxa, semitendíneo, semimembranáceo, cabeça longa do bíceps femoral. Tá? Temos aqui o exercício ainda de flexão de quadril, né? É um movimento oposto à extensão. Também é um exercício de caráter isolado ou uniarticular, né? Envolve apenas uma articulação, que é a do quadril. E temos aqui os nossos músculos flexores. Tá? Nós temos aqui psoas e ilíaco. Em alguns locais vocês podem encontrar simplesmente ilho-psoas, tá? Como sendo uma estrutura única. Reto femoral, lá da parte anterior da coxa, pectíneo. São os nossos músculos agonistas ou motores primários. Aqui essa região que está um pouquinho mais transparente vão ser os nossos músculos sinergistas, né? Nossos músculos acessórios ou auxiliares. Sartório, grácil, adutor longo e adutor curto. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? O reto femoral nós vimos agora há pouco, falando de joelho. No joelho ele é extensor e no quadril ele é flexor. Tá? Isso vai ter algumas complicações aí para a gente, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Nós temos o ilíaco e o psoas. Vou localizar aqui para vocês. Ilíaco, né? Reto femoral e o psoas. Tá? E temos ainda o pectíneo, né? O músculo mais curtinho, pequenininho aqui. Tá? Então, são todos nossos flexores de quadril. É um exercício que tem uma máquina específica, mas dá para fazer com polias, dá para fazer com caneleiras também. Bem, pessoal, nesse momento aqui, nós vimos exercícios, vamos revisar aqui rapidinho, né? Exercícios gerais aqui, muito prescritos para membros inferiores, tá? Extensão de joelhos, exercício uniarticular. Flexão de joelhos, exercício uniarticular. Leg press multiarticular. Agachamento multiarticular. Flexão plantar uniarticular. Cadeira abdutora, assim como a cadeira adutora uniarticular. O exercício que a gente chama de glúteo, né? E a flexão de quadril também uniarticulares. Tá? Então, percebam que a gente tem uma quantidade um pouco maior aí de exercícios isolados para os membros inferiores em relação à quantidade de exercícios compostos, né? Exercícios multiarticulares. Pois bem, vamos agora falar sobre o chamado paradoxo de Lombard. Então, gente, basicamente, o que ocorre aqui nesse paradoxo de Lombard? Esse paradoxo de Lombard, ele vai explicar uma coisa aqui que eu falei para vocês anteriormente, né? Não sei se vocês recordam, mas quando eu falei para vocês do agachamento e quando eu falei para vocês do leg press, eu pedi para vocês colocarem aqui, né, uma setinha para baixo, né, na musculatura posterior de coxa, né, no semitendíneo, no semimembranáceo e na cabeça longa do bíceps femoral. E eu disse para vocês que essa setinha significava que tanto no leg press quanto no agachamento, os posteriores de coxa
tem uma atividade reduzida, né? Enquanto o glúteo máximo atua tranquilamente, né? Assim como outras musculaturas. Mas aí vocês podem perguntar, né? Podem ter ficado até curiosos e não quiseram talvez perguntar por que isso acontece. Bem, isso é explicado justamente aqui pelo nosso paradoxo de Lombard, o paradoxo de Lombard. Né? Quando o músculo ele atua como agonista em uma articulação e como antagonista em outra articulação, a sua ativação vai ser afetada. Tá? Isso vai ser um fenômeno muito recorrente com nossos músculos biarticulares, né? Não sei se vocês lembram, nós falamos lá nas primeiras aulas da disciplina que nós temos músculos biarticulares que atuam em mais de uma articulação, né? Então, o que acontece aqui no agachamento e no leg press? Nós vamos ter a musculatura extensora de quadril dos posteriores de coxa, semitendíneo, semimembranáceo e cabeça longa do bíceps femoral, ela é agonista no quadril, é extensora. Tá? Então, vamos marcar bem aqui rapidinho. No quadril, é agonista. Tá? Vou botar aqui um AG, tá? Só para a gente situar. Mas o que é que bíceps femoral, semimembranáceo e semitendíneo fazem no joelho, pessoal? No joelho, não sei se vocês lembram, mas eles são antagonistas, tá? Vamos tentar botar bem aqui. ANT, só para vocês lembrarem, antagonistas, tá? Ou seja, os músculos bíceps femoral, a cabeça longa do bíceps femoral, o semimembranáceo e semitendíneo, eles são agonistas, são os motores primários da extensão de quadril junto com o glúteo máximo. Tá? Mas quando a gente vem para o joelho, eles são flexores de joelho, né? Eles são antagonistas, porque aqui no agachamento e no leg press, o que está ocorrendo no joelho? Está ocorrendo extensão, correto? Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas percebam que no quadril, esses três músculos aqui que nós sinalizamos com setas para baixo, eles são extensores, correto? São agonistas, tudo bem. São agonistas. Mas quando a gente vem para o joelho, o que está ocorrendo no joelho? Está ocorrendo uma extensão, né? Está ocorrendo trabalho de reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. Portanto, aqui no joelho, esses músculos, esses três músculos, eles fariam o movimento oposto. Ao invés de eles fazerem extensão, eles seriam flexores, tá? Então, eles são antagonistas aqui. E aí, qual vai ser a consequência disso? Nós temos aqui um outro músculo, que é o glúteo máximo. O glúteo máximo ele não tem relação aqui com o joelho, ele é só extensor de quadril. Tá? Tudo bem. O que é que iria ocorrer se o músculo está atuando como agonista aqui e como antagonista aqui? Não teria movimento, pessoal. Tá? Não teria movimento. A gente não iria conseguir agachar, a gente não iria conseguir fazer o leg press. Tá? Então, o que é que o nosso corpo acaba fazendo através desse chamado paradoxo de Lombard? A gente tem a ativação desses três músculos reduzidas, tá? E aí quem vai atuar mais aqui como extensor de quadril vai ser o glúteo máximo, tá? Para que a gente consiga executar a extensão de joelho, tá? Então, esse fenômeno que ocorre no agachamento é o fenômeno que ocorre também no leg press, tá? A gente acaba tendo músculos que são agonistas no quadril e são antagonistas no movimento que ocorre no joelho. Tá? Eles acabam tendo sua ativação reduzida aqui e tem o glúteo máximo com sua ativação maximizada. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês, ou então vocês forem prescrever um treinamento, o agachamento e o leg, eles são altamente eficientes, tá? Para a gente estimular a região do bumbum, tá? A região do glúteo aí. Tem uma ativação bem alta, tá? Enquanto os posteriores de coxa, tanto no leg press quanto no agachamento, tem ativação reduzida, e aí a gente precisa complementar esse trabalho fazendo um exercício isolado de flexão de joelhos, tá? Como nessa imagem nós temos uma flexão de joelho em pé, mas poderia ser também
uma flexão de joelho sentado, né, a chamada cadeira flexora, ou poderia até mesmo ser a mesa flexora, né, aquele exercício que a gente faz deitado. Tá? Tudo bem. Mas esse paradoxo de lombar, pessoal, que nós falamos aqui, né, essa situação do músculo ele ser agonista em uma articulação e antagonista em outra, não acontece somente com os posteriores de coxa no agachamento e no leg press. No agachamento e no leg press, a gente tem outro músculo que vai também sofrer esse procedimento. Tá? Como eu já fiz o esquema dos posteriores de coxa aqui, eu vou fazer um outro esquema aqui no leg press, tá? Para vocês não se confundirem. Mas isso vai valer tanto para o leg press quanto para o agachamento. Tá? Qual é a situação? O reto femoral, pessoal, o reto femoral, aqui nos extensores de joelho, ele vai ter uma ativação reduzida, tá? Tanto no leg press quanto no agachamento. Tá? Por que a gente tem uma menor ativação do reto femoral no leg press e no agachamento? É a mesma situação que ocorreu aqui agora há pouco com os posteriores de coxa, tá? O reto femoral, ele está atuando aqui no joelho, ele está atuando como agonista, tá? O reto femoral é agonista. Uma dificuldade de escrever esse A. Pronto, agora foi. Então, pessoal, o reto femoral ele é uma musculatura agonista, tá? Deixa eu colocar aqui o AG. Tá? Ele é agonista na articulação do joelho como extensor. Mas eu não sei se vocês se recordam que a gente falou agora há pouco que o reto femoral ele também atua na articulação do quadril. Mas o que ele faz na articulação do quadril? Na articulação do quadril ele é flexor. Tá? Mas aqui no leg press, no agachamento, não está ocorrendo uma flexão. Está ocorrendo uma extensão. Então, aqui na articulação do quadril, tá? O nosso músculo reto femoral, aquela parte mais centralizada ali do nosso parte anterior do joelho, atua como antagonista. Tá? Isso faz com que o reto femoral seja um pouco menos ativado no leg press e no agachamento em relação aos vastos. Tá? Os nossos vastos eles são somente extensores de joelho. Eles não têm papéis no quadril. Então, no agachamento e no leg press, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial tem ativação maximizada. Tá? Vamos marcar aqui no nosso agachamento também. Tá? Eu sei que essa é uma chuva de informações, né? Mas depois tentem assistir de novo essa aula lá no YouTube, que aí talvez facilite. Tá? Lembrando que eu estou à disposição de vocês também no WhatsApp. Tá? Mas, enfim, aqui são duas situações nas quais nós vamos ter esse paradoxo de lombar. Tá? O que a gente está falando aqui, pessoal, do leg press e do agachamento, vale para o exercício da fundo, que a gente também chama de avanço, né, o agachamento unilateral, vale para o levantamento terra, vale para o leg em 45 graus e vale para o Smith, tá? E para o exercício que o nosso amigo perguntou anteriormente lá do hack. Tá? Então, em todos esses exercícios que a gente acaba de falar, a gente tem essa situação ocorrendo. Tá? A gente tem ativação um pouco reduzida de posteriores de coxa e de reto femoral. Tá? Então, a gente tem uma ativação muito boa do glúteo máximo, dos vastos, gastrocnêmio e sóleo. Tá? O que a gente poderia fazer para complementar esse trabalho de reto femoral aqui, do agachamento do leg press? Seria passar um exercício isolado aqui de extensão de joelhos. Tá? Aqui não vai ter essa complicação. Pois bem, pessoal, vamos passando adiante, que ainda tem outros fenômenos para a gente comentar, né? Na verdade, é meio que uma revisão, porque nós chegamos a citar isso anteriormente. Mas nós temos aqui, gente, o fenômeno da insuficiência ativa e o fenômeno da insuficiência passiva. Tá? Então, insuficiência ativa, tá? Impossibilidade do músculo gerar tensão máxima em duas articulações simultaneamente. Tá?
Então, isso vai ocorrer, gente, justamente numa situação na qual o músculo ele é biarticular, tá? Assim como a insuficiência passiva. Tá? Insuficiência ativa e passiva geralmente ocorrem com músculos biarticulares. Tá? Então, vamos supor, o músculo ele atua no quadril e atua no joelho. Ele já fez a sua ação no quadril. Tá? Então, no joelho, ele vai ter sua atividade prejudicada. Tá? E insuficiência passiva, impossibilidade do músculo se alongar totalmente em duas articulações simultaneamente. Tá? Então, vamos localizar aqui esses cenários. Tá? Insuficiência ativa, pessoal, vai ocorrer na extensão de joelhos. Tá? Por que vai ocorrer insuficiência ativa? Tá? O que está ocorrendo aqui com o nosso quadril? Né? Nosso quadril, pessoal, está flexionado, correto? E nós vamos fazer um movimento de extensão de joelho. A gente viu que esse movimento de extensão de joelho envolve vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial, mas também envolve reto femoral. E aí o que está acontecendo aqui? O reto femoral ele é flexor de quadril, mas o quadril já está flexionado. Ou seja, a atividade dele fica um pouquinho reduzida na cadeira extensora, tá? A gente já fez a flexão de quadril e agora vai fazer, num segundo momento, no exercício de fato, a extensão de joelho. Tá? Mas ainda assim é um exercício bem eficiente para a gente complementar o trabalho de reto femoral. Tá? Bem, nós temos também, pessoal, a situação que pode ocorrer aqui de insuficiência ativa no âmbito, deixa eu abrir aqui para vocês, no âmbito da panturrilha, né? Isso foi pergunta que alguém fez aí na primeira parte da nossa aula, tá? O que está ocorrendo aqui? Qual a diferença desse exercício? Olha, joelho flexionado. Vamos analisar um outro exercício para panturrilha, que foi o que a gente deu como exemplo. Joelho estendido, tá, pessoal? Joelho flexionado e joelho estendido. Quando eu falo em joelho estendido, pode ser em pé, tá? Pode ser no leg press também. Tá? Bem, o que vai ocorrer aqui, gente, nesse joelho que está flexionado, é o seguinte: os nossos gastrocnêmios, né, que a gente falava agora há pouco, os gastrocnêmios eles são flexores de joelho. Tá? Se o joelho já está flexionado, os gastrocnêmios têm intensidade do trabalho reduzida, como vocês podem ver aqui ao lado. Tá? E aí o músculo mais profundo, o sóleo, tem sua atividade maximizada. Tá? Então, se uma pessoa... Isso aí vai valer mais para avançado. Tá? Se uma pessoa ela quer maximizar o trabalho dos gastrocnêmios e do sóleo, ela poderia fazer um exercício para panturrilha assim, com os joelhos estendidos, tá? E poderia fazer um outro exercício com os joelhos flexionados, tá? De forma a trabalhar de forma máxima, tanto o gastrocnêmio, cabeça lateral e medial, quanto o músculo sóleo. Tá? Então, é mais um exemplo aí de insuficiência ativa ocorrendo no âmbito dos membros inferiores. Tá? Tudo tranquilo. Vamos prosseguir aqui para falar da insuficiência passiva, tá, pessoal? Então, insuficiência passiva, como a gente falava anteriormente, é a impossibilidade do músculo se alongar totalmente em duas articulações simultaneamente, tá? Onde a gente pode ter insuficiência passiva? A gente pode ter insuficiência passiva, por exemplo, na cadeira extensora. Né? É interessante que na cadeira extensora, na extensão aqui de joelhos, a gente pode ter tanto insuficiência passiva quanto ativa. Tá? Nós vimos a insuficiência ativa ocorrendo com o reto femoral e pode ocorrer uma insuficiência passiva dos nossos músculos posteriores de coxa. Né? Não sei se já ocorreu com vocês, ocorre muito comigo, de quando eu subo aqui, né, faço essa fase, esse movimento inicial, a nossa fase concêntrica da extensão de joelhos, eu tenho tremores nas coxas. Tá? Por que isso ocorre? O que está ocorrendo no quadril? O quadril está flexionado. Né?
No final do movimento, na fase concêntrica, o joelho está estendido. Tá? O que são os posteriores de coxa, pessoal? Os posteriores de coxa, eles são extensores de quadril e flexores de joelho. Ou seja, quando a gente chega nesse momento final aqui da fase concêntrica da extensão de joelhos, os posteriores de coxa eles estão alongados tanto no quadril quanto no joelho. Tá? Por isso, as pessoas que têm pouca flexibilidade nos posteriores de coxa acabam tendo esses tremores, como é meu caso, né? E alguns de vocês aí talvez sintam isso também. Tá? Dificuldade do músculo se alongar ao máximo em duas articulações ao mesmo tempo. Tá? Acho que a gente tem uma imagem aqui também, pessoal, no âmbito do exercício da mesa flexora também. Deixa eu ver se eu localizo para mostrar para vocês esse fenômeno. Só mostrando aqui rapidamente, né, até fugindo do assunto, o hack tá, e o agachamento à frente, que a gente chama de avanço a fundo, tá? Mesmas considerações que a gente fez para o agachamento, para o leg press. Ok. Bem. Estamos quase chegando lá na flexão. Aqui, pessoal, flexão de joelhos, né? Gente, infelizmente aqui... tá aqui. Nós temos a possibilidade aqui, galera, de executar essa flexão de joelhos, né, no âmbito da mesa flexora, tá? Então, ocorre muito das pessoas tirarem essa região aqui do quadril, levantarem, né, no final da fase excêntrica, né, quando o peso aqui desce, quando o joelho se estica. Porque aqui a gente vai sofrer o fenômeno da insuficiência passiva. Tá? A gente está com uma leve flexão aqui do nosso quadril, tá? E aqui faria uma extensão de joelho. Portanto, os posteriores de coxa eles estariam alongando, tanto no quadril quanto no joelho. Tá? Então, por isso que algumas pessoas, principalmente quem tem menos flexibilidade, acaba subindo, tirando o quadril aqui da nossa mesa. Tá? Isso acaba sendo um problema, principalmente para quem tem problemas, lesões na coluna, tá? Acaba forçando um pouquinho aí. Tá? Queria mostrar para vocês aqui a cadeira flexora, mas não tem. Tá? Então, gente, aqui já é membros superiores, desculpe. Mais algumas considerações que eu posso fazer para vocês aqui no âmbito dos exercícios uniarticulares e dos exercícios multiarticulares, tá? Os exercícios multiarticulares vão promover maior gasto calórico, tá? Então, se a gente estiver pensando num programa de emagrecimento, seria interessante a gente enfatizar os multiarticulares, tanto nos membros superiores quanto inferiores, tá? Aqui a gente tem menor gasto calórico. Isso é até meio óbvio, né, pessoal? Menos articulações, menos músculos, um pouco menos de esforço, tá? Outro ponto, se a gente estiver pensando numa recuperação de uma lesão, a gente tem que ter como base exercícios multiarticulares. Tá? Uma lesão no joelho, no tornozelo, no quadril, por exemplo, vai forçar menos a articulação, correto? Já que o peso, a carga está distribuída entre diversas articulações. Tá? Aqui a tensão está localizada, vai forçar mais a articulação. Isso é até interessante, é muito comum, quando eu trabalhava em academias, as pessoas chegarem e o médico tinha proibido de fazer agachamento, tinha proibido de fazer leg press, mas autorizava a execução da cadeira extensora, né, da flexão de joelho isolada, que força bem mais o joelho do que o agachamento e o leg press. Tá? Bem, pessoal, eu vou interromper nesse momento a nossa gravação de aula, tá? Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp. Vou interromper a gravação, só um momentinho.